A Garota Silenciosa é o nono romance da série Rizzoli Isles, da Tess Gerritsen. É a série de romances policiais dela, que eu estou obstinada a ler todos. É sobre isso que eu falo aqui, mas antes queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e tem as redes sociais. Os conteúdos são diferentes e eu espero que vocês gostem. Vamos à Garota Silenciosa. Vocês já sabem a minha nova paixão literária, a Tess Gerritsen, e especialmente a série Rizzoli Isles, por isso que eu estou no nono livro, ou melhor, esse vídeo é sobre o nono, eu já estou no 11º. Mas é interessante notar que eles têm pequenas variações, entre eles o que é de se esperar, afinal de contas, como é que ela manteria uma alta voltagem em todos eles? É claro, os temas variam e a intensidade desses romances variam. E nesse nono, A Garota Silenciosa, ele foi um pouco mais silencioso para o meu gosto. Eu tive que voltar agora e falar, nossa, o que aconteceu mesmo? Claro, eu tô lendo muitos, então vou misturando as histórias. Mas ele não é dos meus prediletos. Acredito que um dos fatores de eu não ter gostado tanto do nono livro é porque o 8º foi demais. Eu amei, as minhas expectativas subiram muito, então acho que era natural que houvesse esse arrefecimento pós-leitura, sei lá eu. Enfim, mas vamos para a história, que começa com o primeiro capítulo, que já vai ditar um pouco do tom, como ela costuma fazer. Ela volta no passado para uma cena forte, que te prende, mas ela é só para te dar uma pista do que vai acontecer lá no meio. É no segundo capítulo que a gente entra no clima de Boston, com a doutora Isles, num tribunal, depondo contra um policial que matou um cara espancado, um cara que tinha matado um policial. Ela tá depondo, falando das evidências disso, mostrando que houve um espancamento. Eu adoro a doutora Maura Isles. Eu gosto mais dela do que da Jane Rizzoli. Eu gosto da integridade dela, eu me identifico com ela em vários aspectos. Eu não sei, gosto dela. E aí, quando ela depõe, sendo uma pessoa correta, provando que esse cara que estava sendo levado pelo policial acabou sendo espancado até a morte, quando ela prova isso com as evidências do trabalho dela, já que ela é a legista da história, cria-se uma revolta entre todos os policiais de Boston, porque ela é aquela pessoa que é contra policial, tipo isso. Ela ter deposto contra um policial, ainda mais em se tratando de um cara que foi morto, mas esse cara morto tinha matado um policial, era um matador de policiais, tipo isso. Enfim, todo esse contexto, ela é ignorada por todos os policiais de Boston. Então ela chega numa cena de crime, todos viram a cara pra ela, ela pergunta onde é o crime, onde é exatamente a cena que eu preciso ir? Ah, por que você não se vira aí? Pergunta. Tipo essas coisas, sabe? Isso, nossa, não gostei. eu acho interessantíssima a abordagem, mas quando começa... a Maura começa a ser vítima desse tipo de coisa, ela que já tem uma vida pessoal das mais difíceis, na minha opinião, mais solitária, digamos. E ela ainda... Pô, todo mundo dando uma gelada nela, eu não gostei muito. Olha, até a Jane Rizzoli implica com a doutora Maura por causa desse caso. Não que a Jane não seja implicante, ela é mal-humorada, rabugenta, ela tem um humor péssimo, as piadas dela, eu fico perplexa com elas. Faz parte da personalidade da Jane, mas pô... a doutora Maura é amiga dela, mas ela também dá uma geladinha, dá umas patadinhas na doutora Maura. Mas vamos à história. Já comecei com um certo desagrado na história. Mas aí acontece um crime em Chinatown, lá de Boston. Uma moça é encontrada morta num telhado, com o pescoço quase decepado, num corte assim cirúrgico.
que logo percebem que só pode ter sido feito com uma espada, e a mão dela também foi decepada. Aliás, foi essa mão jogada lá embaixo desse prédio que foi descoberta, enfim, aí o crime começa a ser investigado. A gente vai ver que o Frost, que é uma gracinha, o escoteiro do Departamento de Polícia de Boston, o Frost, parceiro da Jane, é muito legal. Cada dia eu gosto mais dele. Ele adora Chinatown, ele namorou uma chinesa, ele tem toda uma relação interessante com Chinatown, e ele vai com a Risoli investigar esse crime, e eles vão perceber uma conexão com o crime do passado, o crime do restaurante chinês. Ai, gente, eu achei isso interessante, porque aqui em São Paulo tem uma história dessas. Tem o crime do restaurante chinês, que nunca foi descoberto, até hoje. Pois é, lá também tinha o crime do restaurante chinês. O crime do restaurante chinês de Boston foi um surto psicótico do cozinheiro, que matou 2 clientes milionários, um casal que estava jantando, um cara da máfia e acho que um entregador, e se matou em seguida. Nunca entenderam exatamente, foi um surto porque era ilegal esse imigrante, sei lá, coisas do gênero. O caso já está encerrado há muito tempo, porém eles notam que existe uma conexão com isso. E aí começam essas investigações. Vai ficando mais interessante, sim, entram novos personagens, por exemplo, acho que é o Johnny Tan, que é um estagiário lá do departamento de polícia, que é chinês. Ele vai exatamente para ajudar nas traduções ali em Chinatown, apesar dele não falar cantonês, alguma coisa assim, enfim, porque são dialetos, enfim, pode ser mandarim, pode ser cantonês, você entra um pouco nesse mundo chinês. E a história, sim, fica interessante, mas não é tão interessante quanto a 8ª história, quanto Gélidas, por exemplo, quanto o cirurgião. É claro, e também é uma questão de gosto, acho que é um pouco do meu gosto, e eu acho porque eu fui com uma expectativa muito alta, e começa logo com uma cena que vai depor contra a Maura, logo a minha personagem predileta, sabe assim? Tudo isso junto, eu daria umas 4,5 estrelas para esse livro, que é legal, não é que é ruim não, é legal, mas não é 5 estrelas. Enfim, é isso. Eu vou parar por aqui, senão eu continuo falando e vou dando mais spoilers, melhor não. Pode ler, você vai gostar. Mas eu te vejo no próximo vídeo.